No ano de realização das eleições, a partir de qual período os candidatos não podem mais comparecer à inauguração de obras públicas? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifon de hoje. A Lei das Eleições, mais especificamente a Lei 9.504 de 97, estabelece uma conduta vedada, proibida para qualquer candidato, seja ele um candidato que já ocupa um mandato político, ou seja um candidato que já ocupa um cargo público, um emprego público, ou um simples particular que pela primeira vez vai concorrer às eleições. Trata-se da proibição de comparecer à inauguração de obras públicas. Essa proibição passa a ser imposta no período de 3 meses que antecedem a realização das eleições. O objetivo da legislação eleitoral é muito claro, é proibir que os candidatos usem a inauguração da obra pública. Sempre um momento em que há a exaltação de pessoas que contribuíram para que aquela obra fosse finalizada e convertesse, via de regra, em benefício da população, como um mecanismo de promoção do candidato e até de propaganda eleitoral. Desse modo, qualquer candidato que compareça nas inaugurações de obras públicas, nesse período chamado período crítico das eleições, o período em que nós teremos a realização de campanhas com publicidade eleitoral, com o pedido especificamente de votos, enfim, a partir do período em que a propaganda eleitoral vai passar a ser realizada de modo mais acentuado, está proibida o comparecimento desses candidatos nessas situações em que as obras públicas são inauguradas. Vale registrar que o parágrafo único do artigo 77 da Lei das Eleições determina que o candidato que comparecer à inauguração de obras públicas pode ter a cassação tanto do registro da candidatura, se ele estiver em período de campanha eleitoral, o que vai inviabilizar a sua participação no pleito, ou se ele já foi eleito, vai poder determinar ainda a cassação do diploma eleitoral obtido, o que vai impedir que ele exerça o mandato. A minha orientação sempre é muito clara, e é a orientação da Grifon Brasil quanto ao tema. Durante o período de 3 meses que antecedem as eleições, o candidato não deve correr o risco de sofrer tanto a cassação do registro quanto a cassação de eventual diploma eleitoral comparecendo a obras públicas. Sobretudo porque nesses eventos há registro de quem comparece, há testemunhas variadas que podem comprovar a participação desse candidato no referido evento. Por fim, cabe registrar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ela é um pouco flexível em relação ao comparecimento. Existem precedentes do TSE que decidiram que não haveria a cassação do registro da candidatura dos candidatos que compareceram à inauguração de obras públicas se ficasse cabalmente provada que aquela participação foi uma participação em que o candidato não teve nenhum destaque, ele não foi exaltado, em que não haveria, portanto, um impacto na formação da opinião de voto dos eleitores. Também existem precedentes do TSE que não aplica essa proibição no comparecimento de obras privadas que são inauguradas, portanto, por empresas privadas, mas que contaram com o aporte de recursos públicos, seja doação de terreno, seja empréstimo por parte de órgãos de fomento do governo, mas para que isso aconteça, o candidato que resolveu comparecer à inauguração de uma obra privada que contou com o aporte de recursos públicos, ou ainda a inauguração de uma obra pública, mas que ele não participou de modo expressivo da inauguração, não teve uma evidência comprovada que poderia impactar no resultado final da eleição, o candidato corre o risco de enfrentar um processo eleitoral e é algo que dá para ser evitado de uma forma muito simples, basta ele não comparecer no período de 3 meses antes das eleições a esses eventos. Lembro que no ano de 2020 as eleições estão agendadas para o primeiro turno para o dia 15 de novembro e essa proibição passa a valer, portanto, a partir do dia 15 de agosto. Gostou do podcast Grifon de hoje?
Nós da Grifon agradecemos sempre a sua audiência, a sua participação. Recomendo que você envie para a Grifon sugestões de temas e também ative as notificações na sua plataforma de streaming digital para ser informado em tempo real quando a Grifon publicar seus novos podcasts. Os podcasts são publicações semanais, trazem conteúdo atualizado e de relevância para a gestão pública, para o direito público, e você pode acessá-los sem nenhum custo, também no YouTube. Por fim, eu indico para vocês os cursos de aprimoramento de agentes públicos, agentes políticos da Grifon. Você pode acessá-los no endereço que aparece na tela e conhecer esses cursos que a Grifon tem um compromisso de levar até você e contribuir para o desenvolvimento das boas práticas na administração pública, as boas práticas no direito público e no direito municipal brasileiro.